Então, mais uma vez, primeiro, obrigado aí pela presença de vocês. Como a gente está com esse imprevisto, nesse primeiro momento aqui da palestra, eu queria mais fazer uma dinâmica e sondar primeiro o interesse de vocês e o que vocês já conhecem do tema, para ter uma clareza um pouco maior de tudo que vocês conhecem. Achei muito interessante várias respostas que eu li, que vocês submeteram no formulário. Eu lembro que uma delas, na pergunta que estava lá, o que era inteligência artificial, alguém colocou que é uma estatística gourmet. Então, achei bem criativa essa. E, de certo modo, ele tem um aspecto estatístico e ele tem também uma capacidade de generalizar a resolução de problemas de naturezas diversas. Então, para a gente poder começar essa dinâmica, eu queria só primeiro que vocês levantassem o braço, eu acho que eu consigo ver, quem pelo menos já ouviu falar dos três principais tópicos que a gente vai falar hoje: rede neural, fuzzy e algoritmo genético. Levanta o braço. Poucos. De dois desses tópicos. De um. Tá, um pouco mais. De nenhum, acho que é a maioria. Maravilha. Mais uma coisa, para que fique bem claro, lá no formulário de inscrição, a gente fez aquelas perguntas justamente para poder sondar que tipo de público a gente ia ter. E a gente percebeu que tem gente desde o primeiro semestre até o último semestre. Então, se alguma coisa estiver muito complexa ou muito básica, por favor, fiquem à vontade para interromper ou avisar, tá bom? Uma informação adicional, antes de começar qualquer assunto técnico. Eu sou professor aqui na universidade aproximadamente 3 meses efetivos e hoje eu estou como professor da disciplina de inteligência artificial aqui na elétrica. Então, um dos objetivos dessa palestra de hoje é para que eu consiga fornecer subsídios para vocês terem uma compreensão do que é inteligência artificial e como esse tema pode ajudar vocês na vida profissional. Então, não tenho dúvida nenhuma que pelo menos todos já ouviram falar disso, senão não estariam aqui. Uma notícia dizendo que a inteligência artificial lá do Facebook, a atual Meta, agora eles conseguiram desenvolver um jogo onde a inteligência artificial joga tão bem quanto um ser humano, até melhor. Tem outras inteligências artificiais vinculadas na aplicação da robótica, aplicação de sistemas de energia, na computação, ciência de dados. E tem desde aplicações muito básicas para aplicações um tanto mais complexas. E aqui eu posso dar alguns exemplos. Se tiver alguém da área da física ou da engenharia mecânica, tem uma aplicação, por exemplo, com um carro de Fórmula 1. Então, o carro de Fórmula 1, para ele ter o máximo desempenho no freio ABS dele, ele precisaria calcular uma série de equações diferenciais de quarta ordem para fazer toda a modelagem matemática de como que esse carro vai frear, otimizando todo o desempenho dele. Uma possível aplicação da inteligência artificial seria substituir o uso desses modelos matemáticos extremamente complexos, extremamente robustos e que estão o tempo inteiro sendo requisitados. Então, ao longo de uma corrida, um carro a 300 km por hora é o tempo inteiro e você precisa de um desempenho muito elevado. Uma maneira de contornar isso, então, seria usando um algoritmo baseado em técnicas de inteligência artificial. Então, hoje já existem algumas soluções baseadas em redes neurais artificiais, em que todo esse cálculo, essa massa de dados que é necessária para otimizar esse desempenho, isso pode ser feito em um estudo offline, de uma maneira que você consiga treinar uma rede neural para que em tempo real ela consiga otimizar o desempenho desse freio. Aí vocês podem perguntar, professor, mas e aí, qual que é a vantagem disso? Então, na palestra de hoje, eu ia mostrar para vocês que algoritmos de inteligência artificial, de uma maneira geral, eles são extremamente flexíveis e extremamente rápidos. Em especial, uma rede neural artificial. Uma rede neural é simplesmente produto e soma de matrizes e vetores. Não tem nenhum expoente, não tem nenhuma derivada, não tem nenhuma integral. Produtos e somas de matrizes e vetores. Então, por essa característica desses algoritmos de terem uma simplicidade de implementação muito grande, é que eles conseguem ter um desempenho muito elevado.
Então, eles conseguem resolver problemas onde se modelar aquele problema é muito complexo, problemas onde existam limitações de tempo computacional, problemas onde existam incertezas nas medidas. Então, um problema muito comum em se utilizar técnicas de inteligência artificial é para reconhecimento de padrões, de naturezas distintas. Então, sempre que vocês precisam desenvolver uma solução para reconhecimento facial, por exemplo, seria possível fazer uma modelagem matemática para fazer comparação de diferentes vetores, matrizes, profundidades, seja lá o tipo de informação que vocês possam ter. Então, você vai pegar as distâncias do crânio, da testa, do nariz, da narina, do olho, a profundidade do olho, boca. Dependendo de como esse problema for modelado, existem abordagens um pouco mais analíticas para resolver esse problema, que são abordagens muito complexas, ou então existem abordagens baseadas em técnicas de inteligência artificial. Então, uma informação inicial para que a gente possa começar essa discussão é começar a entender que todos os algoritmos baseados em inteligência artificial, eles são algoritmos extremamente flexíveis e adaptáveis para problemas de todas as ciências. Ciências exatas, então desde a matemática, física, problemas na química, engenharias elétrica, civil, mecânica e assim por diante. Então, esse é um dos atributos que tem feito com que tantos pesquisadores ao redor do mundo usem esses algoritmos para resolver problemas de naturezas distintas. Quais são os tipos de problemas de engenharia que a gente possui? Então, a gente pode classificar em vários tipos. Um deles, problemas de otimização. Então, problemas de otimização de naturezas diversas. Otimização linear, otimização não linear, otimização combinatória, otimização dinâmica, o que seja. E o que é um problema de otimização? É um problema quando existe recurso escasso. Só faz sentido otimizar algo se o seu recurso é limitado, por qualquer razão. Então você precisa delimitar algumas restrições, justamente para identificar onde estão os gargalos nos seus recursos, de uma maneira em que você otimiza uma função objetivo. E essa função objetivo, em geral, é uma equação matemática. Seja para maximizar, seja para minimizar essa função objetivo. Muito bem, então, problema de otimização de maneira geral, acho que fica claro que para todas as engenharias e ciências exatas existem. Uma segunda classe de problemas de engenharia são problemas de clusterização, ou de agrupamento. Então, aqui nesse ambiente mesmo, a gente consegue ver que existem alguns agrupamentos de alunos. É possível dizer que, nesses agrupamentos, uma primeira característica, que as pessoas que estão próximas entre si são pessoas que se conhecem. Uma segunda característica é que se conhecem, provavelmente são em semestres próximos. Não é regra, mas pode acontecer. Então, você começa a identificar algumas características, mesmo sem conhecer exatamente o que se passa aqui nesse ambiente. E existem algoritmos que permitem com que vocês clusterizem ou agrupem conjuntos de dados distintos em grupos. E esses algoritmos eles dão suporte para que vocês consigam, inclusive, decidir se nessa sala a gente precisa dividir em 2 grupos, em 4, em 5 ou em 10, ou N grupos. São tipos de problema que na engenharia a gente sempre possui. Aí eu vou trazer um problema mais palpável, o setor agrário. A gente pode ter lá um grão, onde você precisa classificar se aquele grão ele é bom, de boa qualidade, média qualidade ou baixa qualidade. A gente pode falar do café. Então a gente sabe que hoje, nesse setor, em muitas empresas, são pessoas que ainda fazem isso de maneira visual. Então alguém com muita experiência, olha a tonalidade, olha o teor, o pH, ou seja lá o que for, e ele consegue classificar: esse grão é de exportação, esse grão é produto nacional, esse outro grão pode descartar, qualidade muito baixa. Algoritmos de inteligência artificial
para esse tipo de clusterização, necessitaria ter um processamento de imagens e depois um algoritmo para identificar esses padrões, para aprender o que essas pessoas já sabem e assim, de maneira automática, começar a classificar. Um segundo exemplo, na área odontológica. Então, acho que não deve ter nenhum dentista aqui, mas tem um estudo na área odontológica que, por meio de um raio-x de face, frontal e lateral, você consegue determinar a idade óssea do ser humano. Então, você calcula várias distâncias, distância do maxilar, essa distância daqui para cá e etc. Então, por meio desses cálculos, por mais que a nossa idade biológica seja X, a idade óssea varia. E o dentista ele tem esse arcabouço de conhecimento para fazer esse cálculo de idade óssea. Também poderia aplicar um algoritmo baseado em inteligência artificial para, de maneira automática, receber o raio-x, um algoritmo de visão computacional processar aqueles dados e uma inteligência artificial tomar uma decisão e dizer qual é a idade óssea daquele ser humano. Terceiro grupo de problemas de engenharia. A gente pode ter também algumas memórias associativas. Então, para quem trabalha com processamento de imagem, vamos imaginar que vocês querem desenvolver um software para reconhecer a assinatura. Você não quer mais depender de uma pessoa para reconhecer a assinatura. O que pode ser feito? Então, o software que é desenvolvido com técnica de inteligência artificial, ele tem a capacidade de fazer essa memória associativa, de pegar o padrão da assinatura de N pessoas. Então, ele poderia pegar a assinatura de cada um de vocês. Quando ele recebesse a assinatura N+1, ele diria de quem é ou diria não é de ninguém. E ele tem essa flexibilidade que, por mais que a sua assinatura não seja idêntica, ele tem uma flexibilidade para associar se é ou não é daquela pessoa. Problema de engenharia, planejamento e operação. Então, acho que tem muitos aqui da área elétrica, planejamento do setor elétrico, operação do setor elétrico. Desde a otimização da operação de bancos de capacitores em sistema de potência, poderia utilizar um algoritmo de inteligência artificial, em especial um algoritmo genético. Existem outros que podem ser usados. Existe um algoritmo que chama PSO, que é o Particle Swarm Optimization, otimização por enxame de partículas. Então, existe uma vasta gama de algoritmos em que, ao invés de vocês modelarem todo o sistema de potência, no mínimo detalhe, e implementarem uma técnica de otimização clássica, vocês poderiam usar um algoritmo genético para auxiliar vocês nessa tomada de decisão. Então, ao longo das 24 horas do dia, o algoritmo estaria dizendo, ao meio-dia, deixa o capacitor 2 e 3 ligado. À 1 da tarde, deixa somente o 2. E assim sucessivamente, ao longo do tempo, fazendo as devidas associações. Para que vocês tenham essa compreensão do que esse conteúdo da palestra de hoje traz, ele é um conteúdo que ele pode ser aplicado em qualquer área. E o que é o mais bonito de tudo isso? É que um único algoritmo que vocês desenvolvem, o mesmo algoritmo pode ser usado na engenharia elétrica, na mecânica e na civil, em qualquer área, sem mudar uma linha de código. O que vai mudar? Alguns parâmetros. O parâmetro precisa mudar de acordo com o problema. Mas o algoritmo em si é o mesmo. Então, nessa gama de problemas de engenharia, que técnicas vocês já aprenderam até hoje para resolver esses problemas? Posso citar algumas. Primeira técnica, métodos analíticos. Resolve na unha. Então, vê a equação lá, AX mais BY mais CZ, não sei o que mais, é igual a 0. Usa qualquer técnica analítica e resolve aquele conjunto de equações, resolve o problema. É uma maneira de resolver todos esses problemas que eu estou comentando aqui. Significa que é a melhor? Nem sempre. Segunda maneira, técnicas baseadas em programação numérica. Então, sejam algoritmos recursivos, sejam algoritmos iterativos. Existe uma diferença entre algoritmo recursivo, que ele sempre fica retornando entradas e saídas, e algoritmos iterativos, onde ele dá um chute inicial e, por meio de derivadas sucessivas, ele vai calculando até que a solução inicial se aproxime da solução ótima do problema. Então, mas é uma segunda maneira de resolver
problemas de engenharia de modo geral, por meio de métodos de programação numérica. Qual que é a terceira maneira de resolver? Métodos heurísticos. Já ouviram falar essa palavra? Não, alguns sim, outros não. Método heurístico são métodos baseados em conhecimento, em experiência do próprio engenheiro, do próprio cientista. A gente pode falar, imaginem um engenheiro civil em campo, ele vê um problema, sem precisar calcular nada, com a experiência que ele já tem, ele consegue tomar uma decisão, e uma decisão muito boa. Então, ele está fazendo uso do que a gente chama de um método heurístico para resolver aquele problema. Então, mentalmente, ele já tem algumas regras, e a gente consegue entender essas regras, por exemplo, como se, então, if else. Se isso acontecer, faça aquilo. Se aquilo outro acontecer, faça aquilo outro. Então, a gente chama também de regras de ouro. Então, quando você já tem algumas regras bem consolidadas, para quando aquele problema ocorre, você já sabe o que fazer. Significa que é a melhor solução? Não necessariamente, mas normalmente é boa. Então, tem muita empresa hoje, eu acho que para quem já teve a oportunidade de estagiar, eu acho que já conseguiu perceber que métodos heurísticos estão muito presentes lá. É só o que a pessoa acha que é e faz. Então é por isso que vocês estão aqui hoje. Para não somente resolver esses problemas por meio de heurísticas, mas também dar um passo além. E é aí que a gente tem a quarta, e eu vou colocar como última maneira de resolver esses problemas. É o que a gente chama de métodos meta-heurísticos. Olha o prefixo meta. O que é um método meta-heurístico? Ele também é baseado em conhecimento, baseado em experiência, baseado em aprendizado, só que ele tem esse meta-heurístico. O que isso quer dizer, meta-heurístico? Quer dizer exatamente que esses métodos, independente do problema, eles sempre vão seguir o mesmo passo a passo para resolver aquele problema. E é o que é o tema da palestra de hoje. Então, os métodos meta-heurísticos surgiram com o surgimento das inteligências artificiais. Porque, independente da natureza do problema, ele vai sempre seguir o mesmo passo a passo, até alcançar a solução final. Então, a partir de hoje, vocês vão começar a ter noções sobre métodos meta-heurísticos. Feita essa introdução, então, o que é uma inteligência artificial? O que são esses sistemas inteligentes? Então, a gente tem uma definição aqui. É o conjunto de ferramentas computacionais que tentam simular mecanismos inteligentes encontrados na natureza, em especial o ser humano. Do que elas são constituídas? Basicamente, a gente tem esses 5 grandes grupos representando as técnicas de IA, que são as redes neurais artificiais, os sistemas de inferência nebulosos, que são os sistemas fuzzy, ou então lógica fuzzy. Temos a computação evolutiva. Então, a computação evolutiva é um tema bem abrangente, baseado na evolução das espécies. E dentro desse tema tem os algoritmos genéticos. Então, ele é um subgrupo da computação evolutiva. Tá bom? E é o subgrupo mais famoso e mais usado. A gente tem também algoritmos baseados em inteligência coletiva. Então, tem algoritmo baseado em movimento de formiga, movimento de abelha, polinização. Os mais famosos são colônia de formigas. A gente tem o enxame de partículas. É que tem uma variedade muito, muito grande mesmo, pessoal. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filme que chama Uma Mente Brilhante. É um filme antigo. Então, lá ele fala sobre algoritmos de movimento dos pássaros. Tem uma cena que ele está escrevendo numa janela lá o algoritmo para previsão do movimento dos pássaros. Então, esses algoritmos são algoritmos de busca para a solução ótima. Como que os pássaros se movem para encontrar comida? Então, imagina que alguém passa e joga comida em todo um pátio. Algumas áreas vai ter uma densidade de comida maior, outras não vai ter quase nada, outras vai ter um pouquinho ainda. Como que esses pássaros se locomovem para encontrar? E como eles se distribuem? Então, isso tudo tem uma lógica. E esses algoritmos, eles seguem essas lógicas.
Então, lógica biológica mesmo. E por último, a gente tem também algoritmos que são os agentes autônomos. Tem uma diferença entre inteligência artificial com... Já ouviram falar em aprendizado de máquina, que é o machine learning? E tem também o deep learning. Então, são todos conceitos que têm uma relação muito grande entre si, mas tem algumas diferenças entre eles. E eu coloquei de maneira muito sucinta. Essa discussão vai longe, tá, pessoal? Mas inteligência artificial imita o comportamento humano, basicamente. Machine learning, então, é um aprendizado de máquina onde aquela máquina, de forma autônoma, observa alguns eventos e toma decisões com base em análise de dados. Então, ele é um subgrupo das inteligências artificiais. E, por fim, a gente tem o Deep Learning. O Deep Learning ele é o mais evoluído desses três, porque são algoritmos que também têm a capacidade de fornecer alguns insights. Então, mesmo aquela informação que não está tão óbvia, esses algoritmos conseguem, por meio de análise de dados, extrair informações e auxiliar na tomada de decisão. Tá bom? Aqui a gente entra especificamente no tópico de rede neural. Então, o que é uma rede neural? A gente tem aqui um conceito. Então, são modelos computacionais inspirados nos mecanismos de aprendizagem do cérebro humano. Então, ele é um algoritmo que imita o que o nosso cérebro faz. Quando a gente é criança, para a gente aprender a andar, a gente não cai muitas vezes até andar. Bicicleta, quando você quer aprender a pedalar e ficar de pé ali. Cai um montão de vezes até a bicicleta você aprender e nunca mais desaprender aquilo. Vocês vão perceber, ao longo da palestra, que a rede neural ela funciona exatamente como eu acabei de descrever. Então, são algoritmos que eles erram durante essa etapa de aprendizagem. Uma vez que ela aprende um dado comportamento, ela não esquece mais. Aí ela pode operar dali em diante com aquele padrão que ela aprendeu. Aqui, as redes neurais artificiais ela tem uma total inspiração no cérebro humano. E aqui a gente tem algumas informações curiosas. O cérebro médio tem 10 bilhões de neurônios. Cada neurônio ele é interligado, em média, com 6.000 outros neurônios. Então, 10 bilhões que liga com 6.000. A gente está falando de 60 trilhões de sinapses nervosas. Então, é muita conexão. Então, cada neurônio está muito conectado com os demais da vizinhança, tá bom? Por fim, a gente tem essa relação, que o número de neurônios equivale à quantidade de estrelas na Via Láctea. É o que se estima. É um dos sistemas mais complexos conhecidos pelo ser humano. Slide 9, a gente vê uma comparação. Então, de um lado eu coloquei o computador, do outro lado eu coloquei o cérebro. Para processamento, o computador é serial, o cérebro é paralelo. Para quantidade e complexidade, o computador tem um ou poucos processadores. O cérebro tem um montão, 10 elevado a 10. Cada neurônio é um processador. Velocidade de processamento, o computador hoje já está mais rápido que o nosso cérebro, 10 a menos 9. Isso se já não tiver evoluído ainda mais do que isso. Enquanto que o cérebro, em média, 10 a menos 6 segundos. Eficiência energética, aí o computador já passou bastante a gente também. Então, uma unidade processada no computador, em média, gasta 10 a menos 16 joules por operação por segundo, enquanto que o nosso cérebro, 10 a menos 6. Por isso que o nosso cérebro é uma das maiores fontes de consumo de energia no nosso organismo. Então, aqui a gente tem uma imagem de um neurônio biológico. Então, aqui eu separei as 3 grandes partes que são modeladas no cérebro artificial ou na rede neural, que são os dendritos, o corpo celular e o axônio. Então, o que são os dendritos? São aquelas terminações responsáveis por captar os sinais externos para que traga para dentro do neurônio. Então, a gente começa a entender como sendo os sensores. Então, eles ficam imersos numa solução aquosa, que tem um potencial elétrico. Quando aquele potencial elétrico varia ao longo do tempo, isso significa uma informação vindo ou não vindo por esse neurônio. Tá bom? Então, esses dendritos, eles fazem essa interface de captação. Então, eles são nossos sensores com o mundo externo. O corpo celular, ele já tem mais essa responsabilidade de processar
aquela informação. E por fim a gente tem o axônio, que vai transportar essa informação para os demais neurônios vizinhos. Então aquele poderia estar ligado com outros 6.000 neurônios, por exemplo. Então esse é o neurônio artificial, o neurônio biológico, perdão. Como que ele funciona? No slide 11 eu coloquei uma curva que é o potencial de ação do neurônio biológico. Então vocês conseguem ver que quando um dado neurônio ele começa a ter uma excitação nele, ou seja, o potencial elétrico dele começa a mudar, sinais elétricos começam a trafegar sobre esse neurônio, quando ele está até menos 55 milivolts, aquele sinal ele é bloqueado, ele não passa para o neurônio seguinte. Superou esses menos 55 milivolts, a gente tem um disparo, uma zona de disparo, onde esse potencial cresce significativamente e aquele sinal que antes não estava ativado, agora é ativado. Então a gente pode entender que aquele bit que era 0, agora se tornou 1, quando esse limiar é rompido, tá bom? Então vocês conseguem ver que tem uma linha pontilhada chamada de potencial de ativação. Enquanto o potencial elétrico do neurônio está abaixo dele, nenhum sinal está passando. Superou ele, tem uma excitação, um potencial excitatório. E, em média, é menos 55 milivolts. Mais uma vez, isso aí fica numa solução aquosa, cheio de íons, e é por esse motivo que o potencial elétrico varia. Então, a própria dinâmica dos íons e a força elétrica que o nosso cérebro consegue produzir quando a gente está trabalhando utilizando ele. Aqui a gente tem a primeira comparação do neurônio biológico com o neurônio artificial. Então percebam as 3 grandes partes. Primeira parte, eu falei do dendrito, são os sensores. Vocês conseguem ver bem à esquerda do neurônio artificial, ele tem uma camada de entrada, que são dados que são provenientes de sensores. Então imaginem qualquer planta industrial, seja lá o que for, onde você tem N sensores distribuídos. Cada X1, X2 até o Xn são dados provenientes desses sensores. Pode ser de qualquer fonte, de qualquer informação. Pode ser que o X1 seja uma pressão, o X2 seja um volume de um gás, o X3 seja a temperatura daquele gás, o X4 o número de mols, e assim por diante. Então, é realmente uma massa de dados. Depois dessa massa de dados, quando ela é captada, a gente precisa processar elas. E aqui a gente tem 2 etapas. Então vocês conseguem ver que tem uma camada onde a gente tem uma coluna com pesos, e eu já falo que esses são pesos sinápticos, esse é o nome formal dado, e a gente tem uma somatória, e essa somatória a gente chama de combinador linear. Então ele faz a combinação do produto do sinal de entrada com o respectivo peso sináptico. Então ele está dizendo que a saída, o que vai lá para o axônio, é X1W1 mais X2W2 mais XNWN, só. Então o Y dele é esse produto, essa soma de produtos. Aí falta uma informação só. Lembra o que eu falei para vocês do potencial de ativação do cérebro? Que o sinal só ia se superasse? É por isso que tem uma somatória de um θ com sinal negativo. Então vocês conseguem ver em cima da somatória um menos θ descendo para ela. Ou seja, esse sinal só vai ser ativado quando ele superar esse limiar de ativação. Então ele descreve exatamente o comportamento do cérebro biológico de maneira artificial. Então no slide 13 a gente tem os nomes de cada coisa. Então os sinais de entrada são os X's, os pesos sinápticos são os W's, W de weight, lá do inglês, tá? Combinador linear somatória, limiar de ativação é o θ, e é por esse motivo que é importante a gente fazer o paralelo com o neurônio biológico, para que fique claro o quão importante é ter esse θ na formulação. A gente tem o potencial de ativação, que é a letra U, só que a gente tem uma função de ativação também, que é uma função G. E é a partir dela que a gente tem um sinal de saída. Por que a gente precisa de uma função?
O nosso cérebro, ele vai dizer faz ou não faz. Ele não vai dizer mais ou menos faz, mais ou menos transporta informação. Ou leva ou não leva. E essa função de ativação, ela tem essa característica de, se superar o limiar, ela conseguir fazer aquela compensação, aquela excitação para levar a informação para o neurônio mais adiante. Tá bom? E a gente vai ver quais são as funções que a gente costuma usar. Então, matematicamente, como que fica uma rede neural artificial? E esse slide 13, ele basicamente resume tudo do que é uma rede neural simples, com um único neurônio. Então, a gente tem que potencial U, ele é a somatória do W vezes X, WI, XI, menos o θ. E a Y, essa G de U. Então, a G de U é o que vai condicionar aquele U para o sinal que eu quero na saída do meu neurônio. Então, a gente parou aqui. Ficou claro, então, o neurônio artificial. Maravilha. Então, aqui são as principais funções de ativação que a gente costuma utilizar. Dá para ver aqui ou ali, tá? A gente tem a função degrau bipolar. Não vou gastar muita energia aqui. Rampa simétrica, então está sempre nessa sequência da esquerda para a direita. Depois tem a função logística, a função tangente hiperbólica, tem a função gaussiana ou função linear. Ou seja, para qualquer sinal U que eu tenho entrando na G de U, ele vai converter numa saída desse tipo. Então, se a gente está fazendo, por exemplo, problemas de classificação de padrão, e eu quero classificar em 2 padrões, eu posso muito bem usar uma função degrau ou uma degrau bipolar, que basta 2 estados, ou 0 e 1, ou menos 1 e 1. Qualquer estado intermediário não me interessa. Há outros casos onde a gente precisa fazer aproximações funcionais. Então, a gente pode precisar dessas funções que são diferenciáveis ao longo do seu domínio. Então, há casos onde a gente pode usar funções não diferenciáveis, como é o caso da função degrau. Há casos em que a gente precisa que essa função seja diferenciável. Nesse momento, hoje, não vou aprofundar qual caso é qual, tá bom? Sobre arquitetura de rede neural. Então, a gente tem algumas arquiteturas. Ela pode ser do tipo feed-forward, tanto com camada simples, como com camadas múltiplas. Então, camada simples é uma única fileira de neurônios recebendo esses dados de entrada e já entregando as saídas. Camada múltipla é uma cadeia de neurônios. Um neurônio recebe, manda para o outro, que envia para o outro, até que se tenha a saída dessa rede neural. Para cada caso, existem algumas características de quando usar uma ou outra rede neural, tá bom? Isso depende muito da característica do problema. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Além disso, a gente tem redes neurais do tipo recorrente ou redes reticuladas. Então, quando que a gente usa uma rede recorrente? Por exemplo, para previsão. Então, aquelas pessoas que trabalham no mercado de ações e por algum motivo querem usar uma rede neural não para fazer mágica, mas para dar suporte na tomada de decisão. Que fique claro. Ela não faz mágica. Enquanto aquela curva segue um padrão, isso aqui vai muito bem. Até estourar um negócio lá na Rússia, em algum outro lugar, foge do padrão. Tá bom? Mas o que acontece? Aqui, entradas e saídas estão sempre de maneira recorrente se retroalimentando. Então, a saída da rede retroalimenta a entrada para fazer correções de erros ao longo do tempo. Então, para sistemas variantes no tempo, esse tipo de rede é muito recomendada. E a gente tem também redes reticuladas. São redes usadas especialmente para a resolução de problemas com memórias associativas. Então, é o exemplo da assinatura, que eu falei mais cedo. Vamos imaginar que você faz uma assinatura e a sua caneta falhou na metade da assinatura. Mesmo que exista aquela falha, como ela tem uma rede reticulada, tem algumas características nessa rede que ela consegue ainda assim identificar que aquela assinatura é sua. E ele identifica só que teve uma falha, e não que é uma informação que está errada.
tá bom? Então, isso é importante também, ficar bem claro. Dentro dessas arquiteturas existem uma infinidade de redes neurais. E mais para frente a gente fala mais um pouco disso. Sobre arquitetura, vai dispor como os neurônios estão arranjados, semelhante àquelas figuras que vocês viram. Quanto à topologia, por exemplo, qual é a quantidade de neurônios que eu devo utilizar? Então, dependendo do problema, eu posso precisar de 5, 10, 20, 30, 100 neurônios, tá bom? E, por fim, a gente tem o mais importante de rede neural, que é o que a gente chama de processo de treinamento. O que é o treinamento de uma rede neural? É exatamente o que eu comentei do aprender a andar de bicicleta. Ou então do aprender a andar, quando é uma criança. Por meio de um conjunto de dados, onde vocês conheçam não somente a entrada, mas também a saída, vocês alimentam aquela rede neural, ela aprende o padrão daqueles dados, para quando no futuro, quando você não tiver a saída, somente com a entrada, a rede estimar qual é essa saída. Então, aqui há uma etapa de treinamento. E é exatamente isso que era a minha expectativa de fazer uma simulação ainda hoje, mostrando como que uma rede aprende um dado comportamento. O que a gente costuma fazer? Então, imaginem que vocês trabalhem numa empresa de energia solar fotovoltaica, que atualmente tem bastante. Fez um acúmulo de uma massa de dados de 1 ano, e vocês querem estimar o quanto de energia vai ser produzida no mês seguinte, sem precisar colocar nenhuma equação. Não precisa saber absolutamente nada do inversor de frequência, de uma variedade de informações. Só que vocês identificaram que 2 variáveis podem ser interessantes. A irradiância, para saber quanto de sol está incidindo naquele painel solar fotovoltaico, e chuva, por exemplo. Ou temperatura de costa de célula. 3 variáveis. Então, com essas 3 variáveis de entrada, depois que a rede neural já aprendeu o comportamento de produção de energia, ela vai conseguir estimar qual que será a saída, sem fazer nenhum cálculo de se modelar matematicamente um painel solar fotovoltaico. Tá bem? Como que a gente faz isso? Então, no conjunto de amostras de 1 ano, em geral, a gente pega de 60% a 90% da massa de dados para treinar a rede e os outros 10% a 40% para testar essa rede. Tá bom? Então, você não vai pegar tudo para treinar. Você precisa conhecer alguns valores. Isso é feito de maneira aleatória, tá, pessoal? Obviamente que vocês podem se propor estratégias para como selecionar o que é treinamento e o que é operação. Vamos imaginar que vocês pegam 20 dias de cada mês para treinar e 10 para operar. Seria uma boa estimativa. Tá bom? A gente vai voltar a falar sobre rede neural, mas esses são os conceitos básicos de rede neural. Nesse segundo momento da palestra, eu quero começar a falar sobre sistemas de inferência fuzzy. E aqui eu gosto de sempre mencionar a etimologia das palavras que estão envolvidas. Então, a gente está falando de um sistema. Então, o que são sistemas? São um conjunto de procedimentos e métodos para tratar de problemas distintos, para solucionar alguma condição, que vai fazer uma inferência. Então, vai inferir uma informação fuzzy. O que é algo fuzzy? Algo nebuloso. Se é nebuloso, não é determinístico. E acho que essa é a palavra-chave para a gente começar a entender fuzzy. Então, sistemas nebulosos são sistemas que suportam modo de raciocínio aproximado e não modo de raciocínio exato. E eu vou mostrar o que isso significa. Então, para sistemas fuzzy, a gente sempre vai trabalhar com informações qualitativas. Então, aqui, a temperatura dessa sala. Eu não sei quanto que está, mas eu posso falar, está frio, está quente ou está intermediário. É uma maneira de qualificar se a minha temperatura está alta, média ou baixa. Velocidade de um carro. Eu posso falar, nossa, esse carro está andando muito rápido. Ou então, está numa velocidade média, ou velocidade baixa. Então, percebam que a gente qualifica, classifica em grupos. E é isso que fuzzy faz. Além disso, permite expressar imprecisões que nenhuma lógica determinística permite.
Então, o que significa para vocês um carro rápido? Para ele pode ser que seja 100 km por hora, para mim pode ser 80, lá atrás pode ser 140, para o Verstappen pode ser 300. Não necessariamente é heurístico, ele é impreciso, porque não existe uma regra que vale para todo mundo, tá bom? Então, assim, ele é um raciocínio que ele é executado de forma aproximada, não exata. Independe de modelagem matemática, e isso aqui é chave também. Ele trabalha com regras linguísticas. Então, para nós, as variáveis não são numéricas. Aqui tem toda uma conceituação que se aprende ao longo da disciplina, várias aulas para aprender várias definições, que possivelmente a maioria nunca viu, para se trabalhar com variáveis linguísticas. Então, as variáveis não são mais numéricas, são linguísticas. São variáveis qualitativas. É quente ou frio, é alto ou baixo, é médio, elevado ou pequeno, e assim sucessivamente, tá bom? Além disso, fazendo uma comparação da lógica clássica com a lógica fuzzy. Então, lógica clássica, ou o objeto pertence ou não a uma classe. Por exemplo, alguém definiu que velocidade alta era qualquer velocidade entre 100 km por hora e 140. Mas e aí, será que 99,8 não é alta? Para a lógica determinística, não é. Para a lógica clássica, não é. Já para a lógica fuzzy, a gente já considera essas imprecisões. Será que 99,8 eu tenho que dizer que é uma velocidade média? Para fuzzy, não. Para fuzzy, a gente costuma colocar uma rampa para representar isso. Então, sejam rampas por meio de trapézios, sejam rampas por meio de triângulos. E isso é o que a gente vai ver um pouco mais adiante, que é o que a gente chama de função de pertinência. Então, uma velocidade abaixo de 100 km por hora, estaria, sei lá, por aqui, ele seria, por exemplo, 0,6 velocidade alta, 0,4 velocidade média. E é esse tipo de imprecisão que fuzzy começa a trabalhar. Para uma variável, tudo bem, é fácil entender. Imaginem um problema que vocês têm N variáveis. Então, que vocês estão fazendo o controle da operação de uma máquina rotativa que tem gases lá dentro, onde tem temperaturas, pressões, quantidade de partícula em mol, volumes, e seja lá mais o que for. Qual composto está ali dentro, se tem muito gás de sódio, vapor de sódio, e etc. Quando você começa a ter N variáveis, você qualificá-las usando a lógica clássica se torna um problema. E é aí que a lógica fuzzy dá suporte no auxílio à tomada de decisão. Então, esse tipo de sistema fuzzy, ele é utilizado numa série de aplicações de controle, inclusive. Então, há soluções, por exemplo, para controle de drones. Então, se eu quero que um drone voe muito alto, muito baixo, ou então voe numa velocidade média, ou faça rotações mais abruptas, menos abruptas, eu não preciso dizer exatamente qual é o ângulo. Mas eu quero que ele chegue a um destino, e eu quero que ele faça isso seguindo uma certa rota, um certo caminho, e seguindo algumas regras, e não necessariamente valores bem definidos. A representação da lógica fuzzy. Então, a gente define aqui algumas funções de pertinência. Então, se eu pego uma velocidade de 95 km por hora, significa que ela é 0,35 velocidade alta. Não necessariamente é baixa ou média. Se o veículo já está em 110, eu posso dizer que ele é 0,76 velocidade alta. Contrapartida, se ele já está a 125 km por hora, eu garanto, ele é velocidade alta. A partir daqui, eu tenho certeza do que eu estou afirmando. Tá bom? Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de problema que fuzzy dá suporte a solucionar. Então, imaginem um problema em que vocês querem fazer o controle de velocidade de um veículo. E esse controle de velocidade, vocês querem colocar em 5 classes.
ou muito baixa, ou média, ou alta, ou muito alta. E esse veículo é um veículo autônomo e ele precisa trafegar em diferentes vias. Quando ele entrar numa via que sabe que tem escola infantil, por favor, algoritmo, coloque o carro em velocidade muito baixa. Entrou dentro de um condomínio muito baixa. Então você começa a definir algumas regras. Saiu desse condomínio, entrou numa área aberta, estrada, pode colocar em velocidade muito alta. Começou a perceber que o tráfego também está alto, por favor, reduza para alta. Se o tráfego está muito alto, por favor, reduza para média. Significa que aquele veículo ele vai estar sempre ou em 30 km por hora, ou em 50, ou em 70, ou em 90, ou em 110? Não, porque agora a gente tem funções de pertinência e a gente consegue pegar valores intermediários de acordo com os inputs, com as entradas que eu tenho. Então, o que é um tráfego muito alto? Imaginem no Waze. Sei lá, é quando eu demoro 2 vezes o tempo. Não precisa ter essa discretização. Ele consegue perceber isso de maneira contínua. E ele vai te dizer a velocidade que o carro tem que seguir de maneira contínua. Então, ele vai ter um range contínuo. Uma hora o carro vai estar em 72 km por hora, outra hora vai estar em 68. Tudo vai depender de como esse problema for modelado dentro da lógica fuzzy. Tá bem? Então, aqui a gente tem um mecanismo de inferência. E mais uma vez, percebam a etimologia da palavra. O que é inferência? Inferência é aquela lógica se, então. Então, se velocidade é baixa e a aceleração é alta, então o carro está bem devagarinho, pisou no acelerador. Então, pressão no freio é média. Aqui ele quer fazer um controle de frenagem. Então, se ele está baixo, mas teve alguma aceleração e vai ter uma curva, por favor, coloque uma pressão média. Segunda regra, e isso aqui foi alguma equipe de engenharia que tem que definir, tá bem? Após sucessivos estudos, sucessivos testes, definem essas regras. Regras linguísticas. Estão vendo algum número aqui? Tudo linguístico, tá bom? Segundo, se velocidade é baixa e a aceleração é baixa, então pressão no freio também é baixa. Terceiro, se velocidade é média e a aceleração é alta, pressão no freio é alta. Então, a gente vai colocando sucessivas regras se, então. E esse é o processo de inferência. A gente está inferindo uma base de conhecimento para controle de frenagem desse veículo. Tá bem? E vamos entender esse problema. Então, o diagrama de blocos que representa toda a lógica fuzzy, de uma maneira bem básica. E vai ser bem por cima. Imaginem que a gente tem sensores no campo, captando todo tipo de informação. Aceleração, velocidade, temperatura ambiente, etc. Tem todas essas entradas. Primeiro, a gente vai pegar aqueles valores numéricos e vai transformar numa interface fuzzy, que é essa interface de fuzzificação. O que é número vira linguagem. Então, variável numérica vira variável linguística. Essas variáveis linguísticas, para isso acontecer, precisa acessar uma base de dados. E essa base de dados ela tem que ser definida de maneira prévia por essa equipe de engenharia. Além disso, então aqui na base de dados, um ponto que é importante, eu preciso definir a classificação. Velocidade, eu vou colocar em 3 classes, em 4, em 5. Aceleração, em 2 só, em 3. Então, aqui eu faço a definição da base de dados. Na base de conhecimento, eu vou definir minhas regras linguísticas, que é exatamente o que a gente falou. Se a velocidade é alta, a aceleração é média, a pressão é alta, e etc. Então, eu criei imaginem um grande tabelão que considera todas as combinações possíveis para que se tome uma decisão. Conseguem imaginar isso? Tá bom? E aqui a gente tem o processo de inferência, que é justamente fazer essa sobreposição dos efeitos das distintas regras que estão simultaneamente sendo ativadas. E a gente já vai entender o que é isso. Por fim, a gente tem uma interface de defusificação. Ou seja, aquilo que era variável linguística torna a ser variável numérica. E isso vai para um atuador. Então, se a minha frenagem está variando ali de 0
até 2 atm de pressão, ele vai me dizer, nesse momento aí coloca 1,37 atm, dada as condições de entrada que foram captadas por aqueles sensores. Tá bem? E a gente vai ver um problema bem rapidamente. Então, isso aqui resume, mais uma vez, fuzzificação de entradas. Existem alguns operadores fuzzy que podem ser aplicados, é um conceito muito vasto. Tem uma etapa de inferência, depois uma etapa onde você agrega todas as contribuições e, por fim, defusifica a entrada. Deixa eu mostrar um problema bem rápido. Então, esse mesmo problema do carro. Imaginem um carro em que a velocidade dele pode variar de 0 até 180 km por hora. A massa dele pode variar de 0 até 2,4 toneladas. E eu quero saber qual que é a pressão no freio que eu tenho que fazer nesse carro no momento em que, não, melhor, para um carro que pesa 1,5 tonelada e está numa velocidade de 155 km por hora. Aqui tem alguns operadores que são alguns conceitos para quem se inscrever na disciplina vai aprender isso aí comigo, tá bom? Mas são operadores fuzzy, conectivos e ou implicação. Esse é um nome que eu peço para vocês guardarem, porque é o método de Mandani. É um dos sistemas, dos operadores de implicação mais comuns e mais utilizados. Esse de Mandani, tá bom? Também não vou explicar agora o que é. A agregação, existem também algumas funções, a gente vai pegar um máximo e já vai entender o que é isso. E a última etapa, que é de defusificação, a gente faz um cálculo de centro de área. Eu vou mostrar o exemplo, eu acho que vai ficar claro para todo mundo. Então, primeira etapa, funções de pertinência. Então, eu tenho 3 variáveis, velocidade, aceleração e pressão. Imaginem que eu escolhi colocar 5 classes para velocidade, 5 classes para aceleração e somente 3 classes para pressão. Para mim, era suficiente. Então, de maneira simétrica, eu criei funções de pertinência triangulares para as classes intermediárias e funções de pertinência trapezoidais para as classes nas extremidades. Tudo isso tem uma justificativa. Por hora, acreditem. Tá bom? O mesmo acontece para as demais variáveis. Na segunda etapa, essa equipe de engenharia fez esse grande tabelão. Então, as massas, desde muito pequena até muito grande, as velocidades, desde muito baixa até muito alta. Para cada condição, ele diz, coloque pressão mínima, ou então coloque pressão média, ou então coloque pressão elevada nos freios. Então, ele criou a base de conhecimento. Tá bem? Qual que é a terceira etapa? É a fusificação das variáveis. Então, a gente falou que a gente quer fazer o controle quando a velocidade está em 155 e a massa do veículo é 1,5 tonelada. Percebam, na fusificação, esse 1,5, eu posso dizer que a velocidade, ou melhor, que a massa é grande ou média? Não. Ela é isso aqui grande, deve ser um 0,7, e ela é isso aqui média, deve ser um 0,25, alguma coisa assim. Então, a gente começa a perceber que na fusificação, a minha variável ela já tem um aspecto nebuloso. Eu não consigo dizer que o meu carro está numa velocidade, tem uma massa grande ou média, logo de cara, tá bem? Já para a velocidade, não. A velocidade acabou coincidindo de ser muito alta. Tá bom? Quarta etapa, etapa de implicação. Então, na etapa de implicação, a gente precisa conhecer quais regras foram ativadas. Deixa eu só... Vocês concordam comigo que a primeira ativação é considerar a velocidade muito alta e a massa média, e a segunda ativação é a velocidade muito alta e a massa grande. E eu preciso perceber qual que é a contribuição de cada uma. Tá bom? E é aqui que a gente tem. Então, a gente aplica alguns operadores fuzzy, em especial o operador Mandani. E o operador Mandani, ele vai pegar um mínimo das duas funções. Então, quando a massa é média, a função de pertinência vale 0,25. Quando a minha velocidade é muito alta, a minha função de pertinência vale 1.
qual que é o menor valor? É o 0,25. Então ele falou que para a velocidade média, a minha pertinência vale 0,25. Então ele tem uma pertinência de necessitar, uma pressão média de 0,25. Isso para a primeira regra que foi ativada. Para a segunda regra que foi ativada, agora ele vai fazer a combinação da velocidade muito alta com a massa grande. Também usando o conectivo operador Mandani. Então, mais uma vez, a função de pertinência vale 1 aqui, só que bem aqui ela já vale 0,75. Tá bom? Qual que é o menor dos dois? 1 ou 0,75? 0,75. E se a gente checar lá na base de conhecimento, deixa eu voltar aqui. Está bem aqui. Então, ele já é uma pertinência para elevada, enquanto que a outra era uma pertinência para média. Então, significa que minha pertinência para minha pressão ser elevada vai valer 0,75. Tá bem? Eu teria que fazer um corte nessa função. Tudo isso eu teria que explicar em mais detalhes por que isso é feito. Por fim, a gente vai fazer a agregação. Qual que é o efeito da contribuição da primeira regra com a contribuição da segunda regra? Fazendo a combinação dos dois, a gente consegue fazer a agregação dele, que é fazendo a união deles, e a gente tem uma área. Então, a gente percebam, eu tenho uma área que vem até aqui, e depois ela sobe até aqui. Então, imaginem uma chapa metálica que eu recortei. E essa é a minha função de pertinência final, onde eu estou agregando as duas regiões, de pressão média e de pressão alta. Para finalizar o problema, eu preciso defusificar ele, ou seja, tirar esse negócio de média, alta e baixa e transformar num número novamente. Então, eu preciso calcular o baricentro dele, o centro de massa, o centro de área dele. Qual que é o centro de área? Então, tem a equação matemática para calcular isso. Para esse problema em especial, ele calculou que a minha pressão de 0,72 atm é a pressão que eu devo aplicar para eu poder fazer a frenagem que eu desejo num carro de 1,5 tonelada e 155 km por hora. Então percebam, se essa velocidade mudasse, esse 0,72 ia mudar. Aqui a gente finaliza a fuzzy. Então, eu acho que pelo menos os conceitos básicos, o que vocês precisam guardar? Variáveis linguísticas, base de conhecimento, e a gente consegue auxiliar a tomada de decisão, inclusive em variável de controle. Tá bom? Esse é o método de Mandani. Existe um outro que é muito famoso, que é o Takagi-Sugeno. E lá nele, a gente já tem uma base linguística por meio de equações. Então não precisa ser só por meio de conhecimento. Você pode modelar algumas equações, e essas equações em si vão definir o que seria uma pressão alta, uma pressão média, uma pressão baixa. Muito parecido com isso, com algumas características diferentes, tá bom? Mas que também é uma lógica fuzzy muito, muito utilizada, tá bom? E existem outros. Para a gente ir adiante, então a gente já abordou neural e já abordou fuzzy. Para finalizar, a gente tem o algoritmo genético. Então, algoritmos genéticos são aqueles algoritmos que estão dentro do universo dos algoritmos evolutivos, onde também eles são interpretados como modelos que tentam imitar a natureza evolutiva das espécies. São considerados o principal ramo da computação evolutiva e eles são aplicados especialmente em problemas de otimização. Tá bem? O que um algoritmo genético faz? Fornece soluções ótimas para uma grande variedade de problemas, desde problemas de otimização, quando eu falo de várias classes, é otimização linear, não linear, inteiro mista, dinâmica e assim vai. Depois, ele é muito bom para sequenciamento de produção, para controle ótimo de processos e também para fluxo de potência. Principalmente quando tem muita variabilidade dentro do problema.
Sobre problemas típicos de otimização. O algoritmo genético, a gente precisa modelar o problema matematicamente e fisicamente. Então, diferentemente da rede neural e diferentemente do sistema fuzzy, o genético ele tem essa necessidade em que exista essa modelagem, tá bem? A gente precisa saber muito bem definir o que a gente quer otimizar, e para isso a gente chama de função custo ou função aptidão. Então, a partir de hoje, sempre que vocês ouvirem falar qual que é a aptidão do meu indivíduo, a gente está falando da função custo dele. Ou função objetivo. É aquilo que você quer otimizar. É o que você quer minimizar ou o que você quer maximizar. Sistema de potência, muito comum, redução de perdas. Então, minha função aptidão é o equacionamento matemático que determina as perdas. Tá bem? Por fim, a gente precisa definir muito bem qual que é o domínio em que a minha solução está contemplada, e eu tenho que buscar a solução dentro desse domínio. E é isso que o algoritmo genético vai fazer. Só que como que ele faz isso? Ele vai fazer isso com base na evolução biológica, onde aquelas características mais aptas sobrevivem e as menos aptas elas vão deixando de existir assim que as gerações vão se sucedendo. Então vamos imaginar um cenário que você tem um urso polar no norte do Brasil, ou aqui em Cuiabá. Eu acho que ele não ia durar muitas gerações. Possivelmente. De maneira oposta também. A gente põe nós... Eu sou paraense, tá, gente? Morando no Polo Norte, a gente não ia sobreviver muito tempo. Né? Imagino eu. Eu, pelo menos, não iria. Então, nós, para aquele cenário, nós somos soluções pouco aptas. Então, ao longo das gerações, o algoritmo genético ele vai eliminando esse tipo de solução e vai propagando as soluções, ou aqueles indivíduos que nós chamamos, que são os mais aptos. Ou seja, os que têm os melhores valores de função objetivo. Valor numérico mesmo, tá bom? Então, qual que é a sequência para se fazer um processo de busca usando um algoritmo genético? Primeiro passo, definição da geração. Então, a gente vai definir um conjunto de indivíduos. Então, imaginem nessa sala aqui, todos nós, a gente vai fazer uma prova em que 10 passam. Então, alguns vão ter mais chance, outros um pouco menos, mas qualquer um pode passar. Então, vai existir uma função objetivo para dar uma nota, uma aptidão de cada um. Uma nota final para cada um. Tá bem? Então, a gente primeiro definiu uma geração, que somos nós, e essa geração ela é aleatória, ela não precisa ter nenhuma regra, então quem estiver programando pode colocar um random lá e tá tudo certo. Depois a gente precisa calcular a aptidão de cada um desses indivíduos. Se nós estamos aqui em 40 pessoas, cada um precisa ter a sua função de aptidão calculada. A gente vai selecionar aqueles mais aptos. Como que seleciona? É só listar e pegar as maiores notas? Não. Essa é uma das maneiras de selecionar. Existem outras. Existe um método de seleção que chama método da roleta. Então, nessa sala aqui, a gente faria uma função de distribuição de probabilidade acumulada. Tipo assim, quem tem chance de tirar nota maior que 6? Aí ia pegar uma galera. Chance maior do que 7, uma outra galera. E assim sucessivamente... Para aquelas pessoas que têm uma chance muito alta de tirar uma nota muito alta, elas também vão ter uma chance maior de, nessa roleta, serem selecionadas para seguir para a próxima geração. Significa que elas vão seguir? Não. Existe uma aleatoriedade nessa seleção. Tá bom? Então, existem algumas regras. Existe o método do torneio, onde você, por exemplo, seleciona 4 indivíduos aleatoriamente. Aí sim, pega 2 que tiveram as 2 maiores notas e os outros 2 não passam para a próxima geração. É uma outra estratégia. Então, existe uma infinidade de técnicas para fazer essa etapa da seleção. Então, a cada geração, uma nova seleção é feita. Em seguida, tem a etapa de cruzamento. Então, em algoritmo genético, a gente precisa entender que, tipicamente, não é sempre, esses indivíduos eles são formados por meio de bits,
que é o que são os genes. Então, vamos imaginar que eu tenho um indivíduo com 4 bits. Então, pode ser 0 e 1. Então, tenho 2 elevado à quarta possibilidades ali. Porque ou é 0 ou 1 em qualquer valor. Se for um número real, eu consigo colocar até 2 elevado a 4. Né? O que eu consigo fazer? Eu vou pegar aquele meu cromossomo que tem 4 bits, que é um indivíduo 1. Vou pegar um segundo cromossomo que foi selecionado, que é um indivíduo 2, e vou escolher de maneira aleatória um ponto onde eu quero cortar esse indivíduo. Então, eu seleciono um ponto, por exemplo, bem aqui, e esse gene e esse gene, eles vão trocar, e vão gerar 2 novos indivíduos com uma outra diversidade. E é por meio da etapa de cruzamento que você gera novos indivíduos e cria uma diversidade na busca pela solução ótima. Então, uma solução de um algoritmo genético, a gente pode ter um algoritmo genético, por exemplo, com uma população inicial com 50 indivíduos, que vai convergir para uma solução ótima depois de 30 gerações. Então, você vai ter esses 50 indivíduos. Eu vou gerar 50 indivíduos com 4 bits. A próxima geração, eu vou ter outros 50 indivíduos que são resultado do cruzamento daqueles anteriores, de modo em que as gerações que sucedem, até um dado momento, elas vão tender a atingir uma convergência, onde não se consegue aperfeiçoar mais a aptidão daquele indivíduo. E é quando o problema encerra. Então, ele é um algoritmo muito, muito simples. Ele é isso aqui. Gera um conjunto de indivíduos, calcula a aptidão, seleciona os mais aptos, faz o cruzamento. Depois do cruzamento, para dar um pouco de diversidade, você pode ou não fazer uma mutação em algum desses genes, tá bem? E aqui a gente tem um fluxograma desse algoritmo genético. População, avalia, seleciona, cruza, faz a mutação. E quanto um critério de parada não for satisfeito, ele fica nesse loop. Aqui a gente consegue perceber como que funciona um algoritmo genético. Então, imaginem que a população inicial, a minha função objetiva é essa figura, no canto superior direito. E a minha população inicial, ela foi distribuída de acordo com esses pontos em azul. A cada N gerações, indivíduos mais aptos vão sendo gerados. Então, a gente vê que aquele grupamento começou a se reunir em pontos de máximo. Tanto máximos globais quanto máximos locais. Então, a gente tem uma turma aqui próximo daquele pico vermelho, imaginando que é um problema de maximizar. Tem uma turma por aqui e uma turma por aqui. Até que no final da solução, todos esses indivíduos estão circundeando o topo, vamos dizer aqui, daquela montanha. E por que que isso acontece? Por que que o AG converge? Simplesmente fazendo cruzamentos e cruzando o dedo que ele vai chegar no indivíduo melhor. É porque, na realidade, de maneira empírica, existe esse teorema, que a gente chama que é o teorema dos esquemas. E ele é um teorema que diz o seguinte, que o número de esquemas bem adaptados, ele tende a crescer exponencialmente. Então, sempre que novas gerações vão sendo geradas, foi observado, de maneira empírica, que os indivíduos que sucedem tendem, não é sempre, a ir melhorando. Um segundo teorema, esse Building Block Hypothesis, que é uma hipótese que essa otimalidade ela é obtida justamente pela justaposição de pequenas mudanças naqueles indivíduos que já existem. E é por isso que a gente faz alguns cruzamentos. Então, existe um padrão, e isso aqui funciona. E funciona muito bem para problema de natureza diversa. Aqui eu finalizo a parte de algoritmo genético, aqui seria a parte de implementação computacional. Pessoal, alguma dúvida antes de eu começar a parte de implementação computacional? Por favor. Experiência ajuda demais. Então, dependendo da natureza do problema, de maneira empírica, um ou outro método tem uma chance muito maior de desempenhar melhor. E isso a gente conhece porque cada uma dessas abordagens
tem um conjunto de características que se comportam bem para problemas diversos. Então, se o problema ele é de muito grande porte, extremamente não linear, extremamente não convexo, um algoritmo genético pode cair bem. Contrapartida, se eu tenho um outro problema, que eu quero fazer previsão futura, eu quero saber o que vai acontecer amanhã, se vai chover ou não. Pode ser que uma rede neural já tenha uma chance, ou então alguns outros algoritmos recursivos que eu não falei hoje, que existem o Random Forest, Roll-to-Winters, etc. Existem outros algoritmos recursivos que não foi alvo dessa palestra hoje, mas que podem sim serem utilizados para esse tipo de aplicação. Então, eu diria que a experiência e tem alguns detalhes que te auxiliam nessa tomada de decisão. Então, quando você pega todos os conceitos, por exemplo, ao longo da disciplina, fica muito mais claro. Quando você lidar com um problema, você já bateu o olho, não vai por aqui que vai dar errado. Ou vai por aqui que vai dar certo. Tá bom? Mas é pura experiência. É pura experiência. Eu tenho uma dúvida mais quanto à velocidade desse processamento, né? Porque o senhor mostrou lá no slide que o processamento é mais rápido, porém de forma serial, diferente de uma rede paralela, né? Aí eu tenho uma dúvida. Como é a resposta desses algoritmos para situações aleatórias? Por exemplo, se as rodas do veículo travassem, ele cortaria a aceleração rapidamente? Todas essas situações aleatórias precisam ser previstas? Tipo, essa dúvida é mais em relação a, por exemplo, essa velocidade de processamento quanto ao serial. Se fosse um humano, ele veria a aproximação, teria várias coletas ali e faria esse corte. Só que no caso, se ele detectasse só o travamento das rodas, já seria meio que muito em cima, né? Sim. Se esse processamento serial, mesmo rápido, ainda é comparado com essa captação paralela mais lenta? É comparado, sim, e digo por quê. Nesse exemplo que você citou, eu acho que uma das variáveis mais importantes seria a granularidade dos dados. Então, se você tem dados a cada 1 segundo, a cada 100 milissegundos, a cada 10 milissegundos, a cada 1 mili, ou está entrando na escala do micro. Então, o algoritmo ele iria se adaptar primeiro à granularidade de dados que você tem. Segundo, é o tempo que ele leva para computar tudo. Não só o tempo de processar, tempo de vir e voltar a informação, considerando todos os delays envolvidos. Em geral, esses algoritmos são muito rápidos, mas muito rápidos mesmo. O que acontece? Por exemplo, na rede neural, a etapa de treinamento é muito lenta, mas muito lenta mesmo. A etapa de operação é muito rápida. Então, uma vez que a rede aprendeu, rapidinho ela roda. Para fuzzy, em geral, é muito rápido também, porque a gente tem aquelas interfaces, e eu vou colocar nesses termos, tem meras comparações. A gente viu de maneira muito breve alguns conectivos, onde eu comentei, a gente vai pegar o menor valor entre a função de pertinência da regra da variável 1 com a variável 2. Então, a gente faz algumas comparações. Isso, computacionalmente, tem um custo computacional muito pequeno. Muito menor do que se tivesse que calcular o quanto que aquele carro tinha que frear, colocando na equação diferencial do pessoal da mecânica. Então, ou seja, esses algoritmos, de alguma maneira, eles já trazem um conhecimento prévio embutido neles. E essa é uma das razões, não é a única, que fazem deles algoritmos tipicamente rápidos e tipicamente flexíveis. Só que eles têm essa desvantagem sim. Se tem um cenário em que não foi antecipado, ele pode dar uma resposta imprevista. Pode acontecer. Rede neural, por exemplo. Se você treinou uma rede neural e na operação, o ponto de operação saiu do ponto de treinamento, ela vai te dar alguma coisa, mas é alguma coisa totalmente nada a ver. Tá bom? Não é que ela não vai te dar a resposta, ela vai. Mas não tem significado físico. Então assim, tem vários cuidados que tem que conhecer quem for usar isso. Então não é só aprender o que vocês viram aqui na palestra. Tá bom? Vai bem além. Você falou que você vai selecionando os vídeos mais aptos, ou seja, eventualmente eles vão chegar no ponto de eficiência, ou seja, dependendo do tempo, eles vão se tornar aptos para aquela função. Isso.
como que você determina que esse indivíduo já está no maior ponto? Como você sabe que ele não se confortou em um ponto e ele não está disposto a evoluir mais? Como você dispõe aquele limite onde ele pode chegar? Essa é uma pergunta muito boa, pessoal. Algoritmo genético, rede neural, eles não têm como garantir a otimalidade global. Não tem como. Ou seja, não tem como ter certeza absoluta que aquela solução é a melhor possível. Mas tem estratégias para contornar isso. Então, existem algumas estratégias, por exemplo, uma delas é a validação cruzada, onde a gente consegue gerar algoritmos rodando em paralelo um do outro, com indivíduos randomizados de maneiras distintas, para que a busca seja feita de maneira distinta. Se todos eles estão convergindo para a mesma solução, também não garante, mas é um forte indicativo se você está próximo ou está no ótimo global. Tá bom? O mesmo vale para neural e fuzzy. Tá? E digo uma coisa além. Para algoritmos, para problemas que são não convexos e não lineares, particularmente eu desconheço qualquer método matemático que garanta a otimalidade global. Aqui a gente tem um problema não convexo. Um problema como esse, em teoria, pelo menos eu desconheço um algoritmo que garanta com toda certeza que o ponto que ele convergiu é o ótimo. Aí, para a segunda parte da pergunta que você fez, e aí, quando eu sei que eu tenho que parar meu algoritmo genético? Uma maneira de fazer é você comparar geração anterior com a atual. Quando as gerações sucessivas já não estão mais tendo ganho, é um indicativo de parar. Uma outra estratégia é simplesmente colocar um número de gerações. Chuta lá, 50 gerações. Aí você vai perceber que o comportamento lá pela geração 22 ele já não estava melhorando mais nada. Os filhos já estavam vindo igual os pais. Não tinha mais como melhorar. Então, assim, existe uma infinidade de maneiras. E digo uma informação também além. Para cada uma dessas etapas do algoritmo genético, de geração de população inicial, seleção, que é o descarte dos menos aptos, o crossover, que é a reprodução, a mutação e o critério de parada, para cada uma delas existe uma gama de técnicas possíveis. Então, por exemplo, na seleção, na seleção, que é essa etapa 2, eu comentei que pode ser o método da roleta, é uma maneira. Você põe uma roleta lá para selecionar quem vai. Ou o método do torneio é outra maneira. Você pode simplesmente listar do maior para o menor, é outra maneira. Então, assim, tem muitas maneiras, mas muitas mesmo. É por isso que em pesquisas científicas existem muitas variantes de algoritmo genético. Alguma das variantes mais famosas tem o NSGA3, que é um algoritmo genético com base em soluções não dominantes. E tem uma outra que é o SPEA2, que é com base em curvas de Pareto. Também acho que não cabe a gente aprofundar numa palestra. Mas o que eu quero dizer nesse momento? É que eu posso colocar uma infinidade de regras. E para a sua pergunta, eu podia muito bem dizer o seguinte: se a geração anterior não melhorou em nada a geração atual, a atual não melhorou em nada da anterior, e, sei lá, e se isso ocorre durante 3 gerações sucessivas, finalize o problema. Significa que ficar fazendo cruzamento não está mais me trazendo nenhum benefício para encontrar uma solução melhor. Eu garanto que eu peguei o ótimo global? Não. Ele pode ter convergido para um ótimo local e não conseguiu sair dali, por algum motivo. Pode acontecer, tá bom? Muito bem. Então, essa é a última etapa da palestra, onde a gente vai fazer a implementação dessa rede neural, para que a gente possa perceber como que se implementa uma rede neural. Primeiro, a gente precisa ter noção de quais são as redes que existem. E aqui tem várias delas, mas não são todas. Então, existe a rede neural do tipo Perceptron, que é o Perceptron simples, e é essa rede neural que a gente vai implementar. É uma rede com um único neurônio e algumas entradas. No caso, vão ter 3 entradas. Então, vão ser 3 dados de sensores e uma saída, tá bom?
mas um único neurônio e uma única camada. A gente tem também uma rede que chama Adaline, que também é uma rede com um único neurônio. Tem uma característica no aprendizado dela um pouco diferente da rede Perceptron, é algo que a gente estuda na disciplina. Então, na Perceptron, usa a regra de Hebb para aprender. Na Adaline, usa a regra delta, tá bom? Então, é um detalhezinho, mas que é suficiente para trazer outras características para essa rede neural. Existe também a rede Perceptron multicamadas, então é aquela rede com vários neurônios, várias camadas. Existem as redes de função de base radial, existem redes recorrentes de Hopfield, auto-organizáveis de Korhonen, redes LVK, Counter Propagation, redes ART, dentre outros. Então, até hoje, na disciplina, a gente está indo só até a rede Perceptron multicamadas. Mas mesmo nela, a gente está vendo 3 Perceptrons distintos na disciplina. Então, a gente vê o Perceptron simples, vê o Adaline e vê 3 Perceptron multicamadas distintos, tá bom? Que é para aproximação funcional, classificação de padrão ou sistema variante no tempo. E tem algumas características que mudam de uma ou outra. Alguns comentários, então, para que a gente possa resolver o problema sobre a rede Perceptron simples. Então, é a rede neural mais simples, constituída de uma única camada, um único neurônio. Qual que é o objetivo dela? Classificar padrão. Então, ele vai observar um determinado comportamento, vai dizer sim ou não, claro, escuro, não é, o que seja, contanto que tenha duas classes somente, tá bem? Então, uma das limitações do Perceptron simples é essa, tá bom? Alguns parâmetros característicos somente como lembrete. Então, a gente tem as entradas representadas pelas letras X e a gente tem as IEs e as entradas. Então, vai de X1, X2 até o XN de navio. E essas entradas podem ser tanto números reais como números binários. Para o nosso problema, a gente vai trabalhar com números reais. Então, imagine um sensor de temperatura aqui nessa sala e um sensor de umidade. E ele quer dizer se o conforto da sala está bom ou não está. É um exemplo. A gente tem também os pesos sinápticos, representados pela letra W. Tem o limiar, pela letra θ. A saída, pela letra Y. Observação, a saída é binária. Tá bom? Para o nosso caso, a gente vai usar a função degrau bipolar. Então, ou é 1 ou é menos 1. Então, nossa função de ativação, processo de treinamento, é um conceito que eu não apresentei, mas é um processo de treinamento supervisionado. Significa que eu conheço as saídas e não somente as entradas. Isso é algo que a gente pode comentar em outro momento. Só que uma das limitações do Perceptron é o seguinte. O Perceptron ele consegue classificar padrões que são linearmente separáveis. Ou seja, imaginem um conjunto de pontos, que nem vocês conseguem ver aí no slide. Se eu consigo passar um hiperplano, precisa ser uma reta? Não. Precisa ser um plano? Não. Um hiperplano. Então, com N dimensões, não interessa quantos sejam. Mas um hiperplano que consiga separar esses dois padrões, o meu Perceptron simples dá conta de resolver o problema. Em contrapartida, se eu tenho um conjunto de pontos em que não existe um único hiperplano que separa essas minhas duas classes, então o meu Perceptron ele não consegue dar uma solução otimizada. Ou seja, ele pode até encontrar algum hiperplano que separe, mas ele vai errar em um ou mais pontos. Por isso que existem algoritmos de inteligência artificial que a precisão não é 100%. E isso é muito comum. Tá bom? Para Perceptron, essa é a limitação dele. Problemas linearmente separáveis. Tá? O que, na época em que isso foi produzido, desanimou o pessoal a avançar com esses estudos? Foi a porta-lógica XOR, o ou exclusivo. Porque o ou exclusivo, eu tenho zeros
aqui no ponto 0, 0, e tenho zeros no ponto 1, 1. Então, ele não é um problema linearmente separável. Então, sempre que o meu problema tinha alguma característica de ou exclusivo, o perceptron não se comportava bem para separar aquela classe. Então, vamos imaginar que eu quero fazer um reconhecimento de padrão que só vai me dizer o seguinte, é ou não é o Felipe? Eu posso fazer um perceptron com um único neurônio para dizer se é ou não é. Não é. Mas, se eu tenho alguma coisa ali com essa característica do XOR, ou de não separabilidade por meio de um hiperplano, ele vai ter muita imprecisão. Vai ter muito falso positivo, muito falso negativo. E aqui a gente tem o algoritmo. E é isso que a gente vai implementar agora. Então, para fazer a implementação da rede neural perceptron simples, a gente vai seguir o pseudocódigo que está aí no material que a gente compartilhou com vocês, que é exatamente o algoritmo do aprendizado que eu comentei mais cedo. Então, esse pseudocódigo, vocês vão perceber que eles são separados em duas etapas. Primeira etapa, etapa da fase de treinamento. Então, o primeiro código que a gente vai fazer é só para treinar a rede neural. Vai pegar um banco de dados, vai aprender aquilo. Depois que aprendeu, está tudo ajustado. Segunda etapa é operar aquela rede neural. Então, é já com o aprendizado feito, ou seja, com a memória bem consolidada, a partir dali, ele executa tudo que ele receber de dado de entrada. E ele vai produzir uma saída. Tá bem? É isso que a rede neural vai fazer. Qual que é o problema que ela resolve? Esse problema aqui, pessoal. Então, eu separei um exercício. Não precisa ler tudo isso. Eu só dei uma contextualizada para dizer o seguinte, que isso cabe para qualquer tipo de problema. Então, ó, esse é um processo de destilação. Particularmente, eu não entendo nada de destilação fracionada. Para aplicar uma rede neural, nem preciso. Contanto que alguém me dê essa base de conhecimento. Então, nesse processo de destilação, eu tenho que... esse óleo, ele pode ser separado em duas classes de pureza. C1 e C2. Seja quaisquer sejam. Para isso, eu preciso medir 3 grandes grandezas, que eu chamei de X1, X2 e X3. Bom, eu faço todo esse processamento e eu recebo um conjunto de dados com essa cara. E pouco me interessa o que significam esses valores. Então ele está me dizendo que a variável X1 ali na primeira amostra vale menos 0,6, X2 0,10, X3 vale 4. E a minha saída eu represento pela letra D, que é a saída desejada. Então, seja qual critério o engenheiro ou o químico, seja quem for tenha usado, ele montou uma base de conhecimento com entradas e saídas. E aqui ele colocou essa base de conhecimento 30 amostras. Então, essa base de conhecimento vai alimentar a minha rede neural. Ela vai treinar em cima dessa base e depois ela vai receber 10 amostras sem saber qual é a saída. E a rede neural que vai ter que me dizer, por favor, óleo 1 é da classe C1 ou é da classe C2? Amostra 2, C1, C2, 3, até a amostra 10. Tá bom? Essa é a lógica do perceptron. Essa é a lógica da rede neural, de maneira global, em especial do perceptron. Aí tem algumas variáveis que ele pede para considerar. Isso eu vou explicando durante a confecção do software, que é a taxa de aprendizagem e tudo mais. Muito bem. Agora vamos colocar a tela do MATLAB. Muito bem. Primeira etapa está assim, pseudocódigo para fase de treinamento. Início, algoritmo perceptron, fase de treinamento. Passo 1, obter o conjunto de amostras de treinamento. Essa é a única coisa que eu já fiz de antecipação. Eu peguei aquele tabelão que estava no PowerPoint e já trouxe para um arquivo aqui no MATLAB. Vou mostrar para você. Seguinte, então eu coloquei pouquíssimos arquivos já preparados. Primeiro arquivo são os dados de treinamento. Eu só peguei aquelas amostras e aloquei em vetores. Então, aquelas amostras onde estava menos 0,65, 0,10, e com as saídas desejadas, eu montei e chamei nessa variável amostras. Tá bom? E a única coisa que precisa fazer, e é importante, precisa fazer uma normalização dessas variáveis.
Porque x1, x2 e x3 têm ranges distintos. Então a gente precisa fazer algum tipo de normalização. Tá bom? E foi o que eu chamei de amostras N. E eu vou começar o código daqui. A segunda função que eu fiz, deixei já antecipado, é um degrau bipolar. Ou seja, o que ele receber de variável u, se o u for maior ou igual a 0, diga que a saída y vale 1. Se for menor que 0, else, a saída vale menos 1. Então, no pseudocódigo, obter o conjunto das amostras de treinamento. Foi exatamente o que eu fiz. Então, é a única coisa que está feita. Então, eu vou escrever assim. Amostra. Esse normal vai ser a amostra normalizada. Um é a amostra do jeitinho que veio. O outro é a normalizada. Aí eu vou chamar da função de treinamento. Como eu coloquei tudo lá já, ela não tem nenhuma entrada. Vamos ver se vai rodar. Então tá aqui, se eu digitar amostra, tá do mesmo jeito, com valores não normalizados. E se eu colocar normal, ele já tem alguns valores normalizados aqui, entre menos 1 e 1, tá bom? Eu fiz uma normalização. Então todas as entradas eu coloquei entre menos 1 e 1, e as saídas ou podem ser 1 ou menos 1. Segundo passo, então, a gente tem associar a saída desejada para cada amostra obtida. Isso aqui também, de certo modo, já foi feito. Mas eu posso fazer assim. Então, para um K, de 1 até o número de amostras, que eu tenho 30 amostras, começar a fazer um armazenamento em um vetor. Vou criar uma variável x qualquer. Eu acho que todo mundo consegue entender isso aqui. Então, eu vou criar uma variável x que é o seguinte. Quando eu coloco esses dois pontos, significa que ele tem que ler todas as linhas da matriz. E se eu coloco a coluna K, ele vai variar somente a coluna K nesse meu laço for de 1 a 30. Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte. Tem uma parte que eu não expliquei em detalhes, que é a parte de implementação computacional durante a palestra. Mas vocês recordam que eu falei do limiar de ativação, né? O limiar de ativação, computacionalmente, a gente embute ele no vetor de variáveis de entrada e embute ele também no vetor de pesos sinápticos. Então, no vetor de variáveis de entradas, a gente coloca o menos 1. Aí, mais para cá para frente, no vetor de pesos sinápticos, a gente vai ter que colocar um θ aqui. Porque quando eu for fazer o produto do W vezes o X, eu vou ter aquele menos θ ali dentro. Faz sentido, pelo menos? É só uma jogada computacional, tá bom? É só uma jogada computacional. Muito bem. Então, a primeira variável vai ser o menos 1. Depois eu vou chamar a variável normal. Aí vai ter coluna 2. A normal com a coluna 3. Opa. E a normal com a coluna 4. Então ele é um vetor coluna. Ele vai ficar assim, o vetor. Eu posso já até escrever. Cada coluna é uma amostra, sendo que ele sempre vai começar com menos 1. Fazer o desejado. Aí aqui é 1,k. Vai ser o normal 5. Oh, perdão. Maravilha. Aí onde for. Rodar aqui. É por causa daquele θ lá embaixo que ainda não existe. Então, só para mostrar para vocês, está aqui. Aqui essa última coluna é a amostra 30, só os dados de entrada. Começa com menos 1, depois tem esse, acho que é 0,8, tem um 0,22 e um 0,45. Isso quem faz a disciplina eu oriento a fazer. A transpor a matriz, coloca todo mundo menos 1 e cada amostra é uma coluna. Isso eu explico em detalhes ao longo da disciplina. Simplesmente para fazer a operação matemática, tá bom? Vetor de saída desejada, eu posso colocar o D. Ficou um vetor linha, com todos os menos 1s. Menos 1 ou 1, né? Então,
passo 2 do pseudocódigo, associar a saída desejada a cada amostra, está feito. Então, cada elemento de D está associado àquele vetor de X. Tá bom? Então, a primeira coluna do vetor de D é a primeira coluna do vetor de X. Segunda coluna e assim sucessivamente. Aqui é só processamento de dados ainda no início. Ainda nem começou a parte de rede neural mesmo. Tá bom? Terceiro passo. Então, no terceiro passo, sim. Eu vou até escrever aqui. Inicializar o vetor de pesos sinápticos. E aqui nessa inicialização, a gente pode fazer ele como randômico. Só que qual que é o tamanho dele? Ele vai ter 30 linhas e uma única coluna. Qualquer valor randômico. Número real mesmo. Então, essa inicialização recomenda-se que seja um valor randômico. A efeito de facilitar o código, às vezes eu oriento guardar esse valor randômico. Que a gente vai começar a mexer com esse W, pelo menos a gente sabe de onde ele começou. Então, a gente criou um W0 que a gente não vai mexer mais. Só que aqui, o K, na realidade, vai de 1 até 4. Peço perdão. Por que de 1 até 4? Lembra que eu falei que agora eu tenho só 4 elementos? Quando eu for multiplicar W com X, para poder fazer a distributiva, eu preciso ter 4 pesos sinápticos. Por que 4? 3, um para cada entrada. Aí é questão de lembrar do modelo matemático mesmo, da representação visual da rede neural. Se eu tenho 3 entradas, automaticamente eu tenho 3 pesos sinápticos. E eu tenho um limiar de ativação. Lembra que eu coloquei o limiar de ativação para dentro do peso sináptico? Por isso que agora eu estou com um vetor de tamanho 4. Então, W está aqui. Ele inicializou com isso aqui, aleatoriamente. Quarto passo. E esse passo é algo que também a gente não comentou na palestra. Então, vou chamar de P4. No quarto passo, a gente fala que é a inicialização da taxa de aprendizagem. Para que a gente entenda, mais uma vez, quando uma criança está aprendendo a andar, a gente sabe que uma criança pode aprender em um mês, outra em uma semana, outra em 5 dias, e varia. Tem uma taxa de aprendizagem para tudo na vida, inclusive até hoje. Eu posso precisar estudar 2 semanas um conteúdo, eles 2 estudam 2 dias e vão saber mais que eu. Pode acontecer. Então, de maneira semelhante, a gente precisa definir uma taxa de aprendizagem. O que significa isso? Significa que o perceptron, a gente falou que ele cria hiperplanos, correto? Lembram quando eu falei lá do potencial excitatório ou inibitório? Quando ele passa do limiar, ele excita. Quando ele não passa, ele inibe aquele sinal. Sempre que ele excita, significa o quê? Que ele está mexendo aquele hiperplano no espaço de busca. Então vamos imaginar que seja um plano. Se ele excitou, ele vai mexer em alguma angulação para ele procurar aquele plano que de fato vai separar as 2 classes, aqueles 2 clusters existentes. É isso que a rede neural faz. Só que como que eu defino o tamanho desse passo? Porque se eu fizer um passo muito grande, isso pode ser um problema, porque ele pode ficar indo e voltando e nunca encontrar aquela divisão que existe entre os 2 clusters. Ao mesmo tempo, se eu fizer um passo muito pequeno, ele vai demorar tanto até encontrar o cluster, que uma hora ele pode desistir e falar, ó, já deu mais de 10.000 iterações, para isso aí, que isso aqui não vai convergir nunca. Então você precisa ajustar um passo adequado. E isso a gente chama de taxa de aprendizagem. É esse passo, essa angulação que esse hiperplano se mexe a cada época. A gente chama de época em redes neurais. Tá? Uma época é uma iteração. Então, a cada época, qual que é a magnitude desse passo? Um valor típico, aí é pura experiência, é 0,01. Isso varia de problema para problema. Tá bom? Tem que testar mesmo. Então, ele sugere especificar uma taxa de aprendizagem. E eu vou especificar aqui, chamar de N, falar que é 0,01. Isso será a taxa de aprendizagem. No passo 5,
a gente vai ter que fazer o contador de épocas. Então, simplesmente colocar... época igual a 0. Só para inicializar uma contagem. Passo 6. Aqui a gente já começa a entrar num laço. Então, para que a gente comece a ter um laço, eu vou assumir que na primeira iteração, esse meu peso sináptico vai dar errado. Então, eu vou criar uma variável erro. Vou chamar erro existe. Essa é a minha variável. Só para eu ter um laço while. Enquanto o erro existir, por favor, rede neural, continue buscando até não ter mais nenhum tipo de erro. Tá bem? Então, o passo 6 é repetir essa instrução. Aí no material de vocês está como erro inexiste. Eu acabei fazendo diferente. Coloquei como erro existe. Então, vou colocar um laço while. Então, aí já é uma das facilidades do MATLAB. O MATLAB tem uma função que chama string compare. Então, enquanto a função erro ela for erro existe, end. Então, enquanto esse erro existir, ele vai estar dentro do laço. Aqui dentro, alguma condição tem que ser satisfeita para erro inexistir e ele encerrar o passo de atualização da rede neural. Muito bem. Aí a gente começa a fazer os cálculos da rede neural. Primeiro cálculo do potencial de ativação. U é W transposto vezes X. Isso se pegar lá no material teórico e aqui, inclusive, está escrito. Se vocês olharem no pseudocódigo de vocês, está ali um W transposto vezes o vetor X. O Y é igual àquela função degrau que a gente criou, de U. Ou seja, se esse meu U for maior ou igual a 0, Y dá 1. Se o meu U for menor que 0, Y dá menos 1. Tá bom? Por que eu preciso fazer isso? Porque a rede neural ela só vai encerrar o aprendizado dela em uma circunstância. Quando todos os Y forem iguais a todos os Ds. O D é a saída desejada daquelas 30 amostras. Então ele só vai encerrar o problema nessa condição. Então ele fala o seguinte. Eu vou fazer um laço fora aqui. Não é a maneira mais elegante, mas funciona. Justamente para ele comparar as 30 amostras. Então ele não pode deixar nenhuma ficar fora. Pelo menos não nesse algoritmo. Tá bom? Então eu coloquei aqui if y de k for diferente de d de k, então w é igual a w mais taxa de aprendizagem. Aí aqui a gente faz d menos y, só que é d de k, y de k, vezes x de k. Só que como x é um vetor, ou seja, sempre que existir pelo menos uma amostra de y diferente de d, por favor, atualize os pesos sinápticos. Então, se eu não falei ao longo da palestra, os pesos sinápticos eles são as memórias da rede neural. O resultado final de uma rede neural do treinamento é peso sináptico ajustado e limiares ajustados. Só. Treinamento serve para isso. Tá bom? Saída W e θ. Operação. Você pega aquele W e θ, alimenta, e a saída é o Y. Então, treinamento. W e θ é a saída. Operação é o próprio Y. Tá bem? Então, aqui eu vou colocar só por formalidade. Se está aqui, significa que o erro continua existindo. Tá bom? Eu estou reforçando que o erro continua existindo. Depois, a gente vai fazer época é igual a época mais 1. Só que a gente precisa colocar a condição quando o erro inexiste. E esse aqui eu tomei nota porque o jeito que eu fiz era um jeito meio chato. Mas eu coloquei assim, if
o vetor y é idêntico ao vetor d, aí eu acabei colocando uma função no MATLAB que chama once. Aí a gente pode colocar aqui a variável erro inexiste. Então, somente no caso em que o vetor y está idêntico ao d, eu vou mudar a variável erro de existe para inexiste. Quando ele voltar para o while, ele já não vai mais entrar. Uma outra boa prática é colocar um if época maior que tipo 10.000, por exemplo. Coloca um break, end. É uma outra boa prática. Porque significa que o seu código possivelmente tem alguma coisa errada, deve estar divergindo, o computador vai ficar lá infinitamente. Agora sim, então for acaba aqui. Mas é uma boa prática fazer isso. Colocar um contador máximo de iteração como critério de parada também. Basicamente, a gente já tem uma etapa de treinamento da rede neural. Bora rodar isso aqui? O que está acontecendo? O meu W0 começou em 0, 63, 09, 75, lá, 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 lá. O meu W convergiu para menos 0,52, 0,61, 0,43 e menos 1,44. Ele levou... Eita, ficou bem estranho. Levou 7.000 épocas. Não sei por quê. Se o chute inicial do W for sempre o mesmo, aí ele sempre vai idêntico. Agora, se o chute inicial for randômico, sempre vai percorrer caminhos distintos. Às vezes, você dá um chute inicial tão ruim que o seu software fica mal otimizado. O que se recomenda é que você rode 5 vezes o software randômico e vê se todas as vezes ele converge para a mesma solução. Que há casos em que ele pode até não convergir para a mesma solução. Uma segunda característica é que para cada vez que você rodar, ele vai criar um hiperplano diferente, se o chute inicial for diferente. Eles vão estar meio próximos, mas não vão ser idênticos. Somente na rede Adaline, que é o que a gente não falou hoje, que o hiperplano é exatamente o mesmo. Porque lá ela segue funções gradiente, ela segue derivadas. Aqui não, é simplesmente um chute com taxa de aprendizagem. Então, você coloca um hiperplano, com base num passo de taxa de aprendizagem, ele vai mexendo. Só que ele consegue encontrar o sentido de mexer. Se ele é excitatório, ele mexe positivamente, ou se ele é inibitório, ele mexe negativamente. Isso ele consegue fazer, com essa lógica bem simples. Então, com essa lógica bem simples, ele consegue fazer isso até o momento onde ele encontra... Deixa eu plotar aqui. Nossa, tá dando muita época, tá dando estranho. Tem alguma coisa estranha aí. Y... Vou colocar assim, Y menos D. Ó, Y menos D. Deu tudo 0. Só tá estranho, que o meu código, em geral, em 200 e tantas épocas, estava convergindo. Esse negócio de fazer ao vivo é perigoso. Mas funcionou. É. Então, assim, ó, o que significa isso? Qual que é a interpretação aqui, pessoal? Vou colocar o W. Esse meu primeiro valor aqui é meu limiar de ativação. Só que esse meu valor, ele é só o θ, ele é positivo. É só dentro do while, o época. Ah, então. Olha aí. Tá explicado. Ah, tá aí. Oh. Acho que 1 ponto para a prova do semestre que vem. Então tá aí, pessoal. Ó, o θ0 começou naquele arranjo ali, com 0,95. E terminou com menos 0,56. Se eu rodar de novo, vocês vão ver que vai ficar diferente. Ó, agora deu menos 0,55. Se eu rodar de novo, vai ser diferente. A única condição em que ele fique igual é se o meu θ0 for igual. Se eu cravar o θ0, aí ele vai percorrer exatamente o mesmo caminho que ele percorreu da outra vez. Técnicas de inicializar o θ0 são bem-vindas. Aqui a gente está fazendo randômico porque é um problema simples, com 30 amostras. Mas problemas maiores, pode pensar em técnicas diversas. Poderia colocar um AG, só dar um chute inicial para esse θ0. Dá para brincar bastante. Para o slide 44, então, a gente finalizou ele. Então, a etapa de treinamento é isso.
Quantas linhas de código tem aqui? É porque tem um monte de espaçamento, tá, pessoal? Ah, tá tranquilo, né? 50 linhas. Já treinou uma rede neural. Etapa de operação. Aí a operação também eu dei uma adiantada em algumas coisas aqui. Mas é porque mexe com dados. Então a operação, lá naquele material, ele pegou só os conjuntos de dados de entrada. Então vocês conseguem ver que eu tenho 3 colunas só e os itens. Então é x1, x2 e x3. Só isso. Aí ele pergunta, e aí, rede neural? Qual classe é a primeira amostra, segunda amostra, terceira amostra e assim sucessivamente? Eu tenho 10 amostras. Por favor, rede neural, me diga quais são essas classes. Aí, mais uma vez, eu dei só uma normalizada aqui, para ficar tudo entre -1 e 1. Aí vou voltar aqui para main. E a gente vai ter que primeiro fazer a leitura desses dados. Então, eu vou chamar assim, amostras, vírgula. Aí são os dados normalizados. É operação e não entra nada. Ah, não, perdão, entra sim. Entra amostra. Seguinte, pessoal. Lembra que eu comentei com vocês que na etapa de treinamento eu normalizava esses dados. E eu comentei com vocês que a operação não é desejável que esteja fora do range do que estava no treinamento. Porque ela não aprendeu o que aconteceu fora daquele range. Então, aquele dado normalizado, aquele limite do treinamento, ele tem que balizar a normalização na operação, tá bom? Então, sei lá, se o meu valor máximo na variável x3 foi 7,8, ele vai normalizar esse meu novo conjunto de dados de operação. Se na variável 2 foi 2,1, ele vai balizar a normalização. Eu não posso ficar mudando a base. Então, a base do treinamento é a mesma base da operação, tá bom? Então, aqui nessa função operação, eu entrei com essa variável amostra só para colocar todo mundo na mesma base. Então tá aqui. Passo 1, obter uma amostra a ser classificada. Então, para a gente obter uma amostra, a gente vai ter que colocar um laço for também. For, como eu tenho 10 amostras, de 1 até 10. Tá? Então, eu vou ter um x qualquer, onde ele vai ter que ler, mais uma vez, aquele -1, só que agora eu tenho que pegar o valor normalizado da operação. Então é normal k,2, k,3, k,4. Então, primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou colocando o vetor x naquele mesmo formato, -1 em cima, amostra 1, amostra 2, amostra 3. Só isso. Eu tenho a saída desejada? Não, é o que eu quero encontrar. O que eu faço? Aí eu repito aquele cálculo, só que agora o meu U está até no material aí, é o W transposto vezes o X. E eu vou chamar de Y maiúsculo. Ele é o degrau da função U. Só isso. Ou seja, o meu potencial de ativação, ele é o meu peso sináptico que eu já tinha calculado lá no treinamento, vezes essa nova amostra de entrada. Calculo o potencial de ativação U, com esse potencial jogo na função degrau bipolar. E esse meu degrau bipolar vai me dizer classe C1, classe C2. Vamos rodar aqui? Muito bem, pessoal. O que esse vetor está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, primeira amostra, para aquele conjunto de dados x1, x2, x3, classe -1. Segunda amostra, classe 1. Terceira, 1. Quarta, 1. Quinta, 1. Também, aí na sétima, volta a ser -1, volta a ser 1, -1 e -1. Ou seja, depois que a rede neural foi treinada, ela armazenou na memória dela. E o que é a memória dela, mais uma vez? Os pesos sinápticos com respectivo limiar. Uma vez armazenado, qual foi o cálculo que a gente fez? Só isso aqui, pessoal. Linha 67 e linha 69. Isso é a operação de uma rede neural. Nesse caso, você não conhece, não tem nem o que comparar, porque você está estimando.
Então você recebeu as entradas, está perguntando, com base no que você aprendeu no passado, qual é a minha saída para essas 3 entradas? Agora que você não conhece mais. Aí a rede está dizendo. Ela está dizendo assim. A rede está dizendo o seguinte. Então, depois que ela já aprendeu, ela está dizendo, ó, agora eu recebi essas 3 entradas na minha primeira amostra. E aí, esse meu óleo, digamos que seja viscosidade, presença de água e sei lá mais o quê. E aí, o meu óleo é de classe 1 ou classe 2? Aí, com base no que ela aprendeu no padrão, que ela já conhecia, ela está dizendo, ó, esse aí é classe 2, porque deu -1. Depois, o outro é classe 1, que deu 1. E assim sucessivamente. Seria possível eu ter essas 40 amostras com entradas e saídas, separar essas 10 e fingir que eu não sei a saída dela, para validar. Então, a etapa de operação, inclusive, é exatamente isso que se faz. Porque você precisa validar a rede. Não basta treinar ela. Você precisa validar essa rede neural. Então, você precisa tirar um conjunto de amostras que você conheça a saída desejada e testar, e ver se bateu. E isso é fundamental. Você poderia muito bem ter algum banco de dados inicial, onde a rede neural aprendesse alguns padrões, para que em eventos futuros você não precisasse ficar chutando esses valores iniciais, para que aquela solução do algoritmo genético, já na largada, já fosse mais ou menos próxima da solução ótima. E ele ajudaria nessa parametrização do AG, como uma técnica de geração de população de indivíduo inicial, em técnica de seleção, podia ajudar em algum reconhecimento de padrão na técnica de cruzamento, para apontar onde que tem que quebrar o cromossomo. E aqui, pessoal, eu queria só mostrar esse gráfico. Aqui eu plotei em 3 dimensões aquelas 10 amostras. Aí eu coloquei ou bolinha ou xizinho. Um representa a classe 1, o outro representa a classe 2. Eu vou começar a girar aqui a figura. Vocês vão ver que mais ou menos dá para ver que existem planos que conseguem separar essas 2 classes. Quer ver? Olha só. Sei lá, se eu passo um plano por aqui, esse X, um corte assim, vão estar para um lado do plano. As demais bolinhas vão estar para o outro lado do plano. Então isso ocorre porque o problema ele é linearmente separável. E esse é um outro motivo de vocês colocarem lá uma saturação em número de épocas. Porque vão existir problemas que vocês não sabem se eles são linearmente separáveis ou não. E vocês vão rodar. E pode ser que o número de épocas faça ele parar. Aí vocês podem, se o problema permitir, plotar algo desse tipo e tentar perceber o que está se passando ali. Agora, se ele for de uma dimensão muito maior, vocês já vão saber que essa pode ser uma das justificativas. E usar o perceptron simples não é o caminho. Aí precisaria ir para um perceptron multicamada. O multicamada ele já resolve problemas não linearmente separáveis, tá bom? Porque ele consegue traçar N hiperplanos quantos sejam necessários. Essa é uma rede neural, pessoal. E isso eu gostaria que vocês visualizassem ainda na palestra de hoje. Eu acho que da palestra de hoje, isso aqui é a maior contribuição que eu consigo entregar para vocês e dar aquele pontapé inicial para que vocês sejam curiosos. Tanto em AG, quanto em fuzzy, quanto em neural. E olha, me coloco à disposição. Se me virem aí pelos corredores, quiserem tirar dúvida, quiserem conversar, perguntar se por algum problema que vocês estão trabalhando, se eu indico alguma abordagem, indico algum livro, algum caminho. E por mais que na vida profissional de vocês não sejam vocês que vão programar, Felipe, não quero programar isso para minha vida, é fundamental que vocês conheçam, porque vocês vão sentar na mesa com gente que vai saber isso. Então, no mínimo, a teoria, para você apontar, vai por aqui, vai por ali, eu já vi que isso não funciona, isso é importante. E eu acho que com a disciplina vocês vão ter essa base, tá bom?